Opa, pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre o Papa, né? O falecimento dele foi hoje. Espero que o Pai o tenha, né? Mas é claro que ele vai passar por um julgamento pelo nosso Mestre, né? Jesus. Como está lá em Mateus 5:22, né? O único que julga nessa terra é ele. Então eu não posso, né, bater o martelo, né? Mas espero que o Pai o tenha. Vamos lá. Autoridades judaicas pedem esclarecimento de fala do Papa. O que aconteceu? Ao ler Gálatas 3, numa homilia, o Papa deu a entender que a Torá está abolida, né? Foi abolida por Jesus. E é o que o texto diz, tá? Olha lá. Autoridades judaicas de Israel pediram esclarecimento ao Papa Francisco por causa de algumas afirmações feitas por ele durante a liturgia de uma missa realizada em 11 de agosto. Uma carta chegou ao Vaticano nos últimos dias para o cardeal Kurt Koch, presidente do Conselho para a Unidade dos Cristãos, e também da comissão. O documento foi assinado pelo rabino Hasson Arouzi, presidente da comissão do Grão-Rabinato de Israel para o Diálogo. Né? Então, né, lá em Israel tem o Sinédrio funcionando. Tá? Eles podem ter em Jerusalém o Sinédrio. É uma cidade separada, assim como Roma é separada, lá é separado. Então, né, eles fazem uma varredura em tudo, né, do que o Vaticano fala. Ele não pode sair do que o próprio Israel manda, né? O que os próprios judeus mandam eles falar, né? Vamos ver aqui a missa que rolou. Olha lá. Essa aqui é de 11 de agosto de 2021, tá? Que foi a homilia que ele leu. Olha lá. Irmãos e irmãs, bom dia. O que é a Torá, né? Aí ele vai falar de Gálatas 3,19. Esta é a questão que, seguindo São Paulo, desejamos aprofundar hoje, a fim de reconhecer a novidade da vida cristã animada pelo Espírito Santo. Mas se há o Espírito Santo, se há Jesus que nos redimiu, o que é a Torá? Sobre isso vamos refletir hoje. O apóstolo escreve: se vos deixardes guiar pelo Espírito, já não estão sob a Torá. Aí ele entra em Gálatas 5,18. Perfeito. O resto do texto, ele vai pisando em ovos, tá? Por isso que Festo falou para Paulo: você está ficando louco, Paulo, por causa das palavras. Paulo também sabia que ele tinha que escrever de uma forma para não ser morto rápido. Por que Jesus falava em parábolas para aquela galera não ouvisse, não entendesse o que ele falava? Porque a Judéia, lá do Sinédrio, ele não queria que chegasse aos ouvidos. Os sacerdotes, os líderes religiosos, eles não podiam entender o que ele falava. Por quê? Porque eles iam mandar matar antes do determinado tempo que ele programou. Primeiro ele tinha que repassar todo o conhecimento para eles. Tudo que ele planejou que fosse passado aqui embaixo. Tá? Vamos para Gálatas 3. Olha lá de cima. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou para que não obedecerdes à verdade? Aqui é um texto só sobre a Torá, tá? Como é que é para não seguir mais a Torá, e nunca ninguém seguia. Só o Oriente Médio ali e uma galerinha só, né? Porque nunca que o judaísmo foi propagado pelo mundo. Pelo contrário, quem estava helenizando o pessoal, que era o rival, né, deles, que eram os gregos, estava com muito mais conhecimento. Né? A estratégia grega, por exemplo, em pouco tempo eles botaram as pessoas para falar grego.
né, com os gramáticos. O mundo todo praticamente estava falando grego, porque os caras eram bons, os caras sabiam ensinar, né? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, um fato, que é um fato histórico, em julgamento não tem como arrancar um julgamento de um fato histórico, é um peso enorme um julgamento, tá? Crucificado entre vós. Só queria saber isso de vós. Eu só quero saber uma coisinha, rapaziada. Eu só quero uma coisinha. Vocês recebeste o Espírito pela obra da Torá ou pela pregação da fé? Ou pelo que nós estamos lhes ensinando? Vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Né? Pelos ensinamentos de vocês aí, que não é de Deus. Será em vão que tenham padecido tanto? Vocês estão muito adoecidos, vocês não estão conseguindo ver a realidade. Se é que isso também foi em vão. Aí ele repetiu: aquele, pois, que vos dá o Espírito, o que opera maravilhas entre vós, o que faz pela leitorá ou pela pregação da fé. Então ele está dizendo que o ensinamento que está gerando melhoria de vida é um ensinamento que vem pela Torá ou vem pela fé, ou vem pelo ensinamento do Evangelho. Aí ele cita Abraão para ver se eles entendem. Assim como Abraão creu em Deus, né, e isso foi imputado como justiça, porque lá Abraão, ele nem pestanejou, ele foi lá e deitou no chão em Gênesis 18, botou a cara na terra e acreditou em Jeová. O que Jeová fez? O que Jeová fez? Fez nada, mandou ele lavar o pé dele e dar comida. E ainda falou que no mesmo capítulo falou que ia cantar, cantou a Sara, falou que ia dar um filho para ela, chamava ela de princesa, que o rei tem que ter uma rainha, né? Como é que chama a mulher do cara de princesa? Ela ainda ri na cara dele. Ele ficou bravo com o Abraão, ele percebeu que ele era o otário da história. O Abraão, porque em Gênesis 6 é claro, né? Essa galera veio, procurou mulheres formosas para fazer, né, uma prole, né? O que está no texto. Mas isso é verdade? Pode ser mentira. Eles criaram essa narrativa mostrando que anjos desceram aqui e coabitaram com mulheres para criar descendências. Que eles acreditam, ficam achando que são filhos de Deus porque foi dada uma descendência. Ora, aí entra com uma ironia. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Por que ele fala dessa forma? Porque ele está tentando converter judeus para fora da Torá. Tirar. Aí ele vai explicar. Vamos lá. Ó. Aí ele entra na palavra-chave. Todos aqueles, pois, que são da obra da Torá, estão debaixo de maldição. Ele puxa ali um chamariz para explicar porque está escrito: maldito aquele que não confirma a palavra desta lei para as cumprir. Aonde que está isso? Está em Deuteronômio 27. O próprio Jeová fala que se você não confirmar, no versículo 26, as palavras da Torá para as cumprir, você é maldito. É impossível seguir essa caralhada de mandamento. Olha lá, e todo o povo dirá amém. Essa palavra amém, que assim seja, só existe no hebraico, tá? No Novo Testamento não tem a palavra amém. Amém é verdade lá. Amém, amém, em verdade vos digo. Não tem nada que assim seja, não é imposto. Ele confirma uma verdade. Vamos voltar lá para Galatas 3.
E é evidente que pela lei Torá ninguém será justificado diante do Pai, porque o justo viverá pela fé. É o que manda lá o Velho Testamento. Uma fé cega. Tá vivendo uma coisa que foi criada por homens. Milhões de mandamentos que são extremamente ruins, falando que vem de Deus. Olha lá. Ora, a Torá não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Porque vai ser maldito. Ela está dizendo que é do homem. Eu vou até trocar que não é mais o homem, é do homem. Tá? Aqui tem que estar uma letra D. A Torá não é da fé, mas do homem. Olha só como é interessante a gente bater os textos. É um errinho. Cristo nos resgatou. O que é um resgate? É nos salvou, tá? Tu tá caído no mar. Vê uma pessoa te resgata do mar, te volta no barco, te salvou. Da maldição da lei Torá, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui a palavra nem é madeiro, tá, pessoal? É tronco. Porque lá em Deuteronômio 21, a palavra é tronco. E o que eles faziam lá em Deuteronômio 21? Quando você tiver um filho contumaz, rebelde, persistente rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à sua mãe, que é a Torá, né, através deles, e castigando eles, não lhes der ouvido, então seu pai e a mãe pegarão nele, à força, tá? E o levarão aos anciões de sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: este é o nosso filho, é rebelde e persistente, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Alô, gordinho! Alô, pessoal que gosta de uma comidinha! Olha o que esse Deus fala de você que gosta de comer, de beber, de uma festa, né? De uma chopadinha, gosta de tomar um vinho, né? Até porque eles moravam no deserto. No deserto eles nem comiam direito, eles passavam fome. Aí eles tinham que manter as coisas lá, os alimentos, né? E quem. Ah, o cara comeu lá um pedacinho de arroz. Vamos supor, né? Que eles passavam lá com aquele pedaço para eles comerem. Que eles viviam em tendas ali, eles viviam naquela. Eu teve até que fazer um desenho, como é que era na época, né? Eles viviam naquelas tendas ali, um do lado do outro amontoado, né? Que eles estavam no deserto. Devia ter muito racionamento de comida. Aí vamos supor que das pessoas falava: pô, eu quero. Ele ia lá e comia duas. Ele entrava na fila de novo e comia. Aí eles falavam: olha só, o comilão e o beberrão. Vamos avisar lá o próprio parente, tá? Por isso que em Êxodo 32 eles falam: coloca a espada debaixo da coxa e não tenham pena dos seus próprios parentes. A lei de Moisés, não, as pessoas não se veem como parentes, tá? Ele coloca as pessoas para se verem como inimigos. Porque se eu tenho um irmão que ele é comilão e beberrão lá, e todos os homens da sua cidade o apedrejarão. Nenhum ser humano, só para vocês terem uma noção, como o pai é tão perfeito, nem a impressão digital do ser humano é igual. Nenhuma fisionomia corporal de uma pessoa para outra é igual. Não tem como existir comunismo, igualdade total. O que pode ter é equidade, né? A gente buscar trazer métodos para a sociedade
e ajustes para todos poderem viver uma vida melhor. Mas agora, igualdade plena não existe. Uma pessoa tem alergia, outra pessoa ela tem problema cardíaco, outra pessoa ela sofre de QI baixo, né? A pessoa pode ter um problema como mongolismo, né? Outra pessoa ela tem dificuldade de locomoção. Eu, por exemplo, eu tenho uma alergia severa. Meu nariz coça o tempo todo. Eu vou ter que, por causa da minha, achar que o problema do mundo é coçar o nariz? Todo mundo tem, vai chegar a certa idade e vai começar a coçar o nariz? Não. Só que certas pessoas, elas querem botar o teu problema para as outras pessoas. Olha lá. Aí ele cita. O seu... Olha lá. Quando alguém tiver algum pecado digno do juízo de morte, e for morto e o pendurares no tronco, por quê? Como eles tinham escravos, eles tinham senzalas lá, eles faziam guerra e capturavam os homens. Então, além lá de onde eles moravam, existiam fazendas de senzalas, onde tinham os troncos, que eles botavam a mão do cara para trás e açoitavam, né, o capataz. Então, existiam vários troncos, várias senzalas ali onde ficava preso os escravos. Olha lá. O seu cadáver não permanecerá no tronco, mas certamente o enterrarás no meio-dia, porquanto o pendurado é maldito para os deuses. Assim não contaminarás a tua terra, que Jeová, Senhor dos deuses, te dá em herança. Então vamos lá. Vamos voltar lá para Gálatas 3. Então estou vendo, pessoal, que em Gálatas 3 foi um capítulo preparado por Paulo para destruir a Torá. Cadê? Aí termina o versículo 19. Aí de novo ele fala do Velho Testamento, tentando explicar, né? Aí ele destrói agora a entrega da Torá. Olha lá. Logo, para que a lei Torá, ele faz uma pergunta, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a que a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ele fala anjos no plural. Ué, mas em Êxodo 20 não foi o próprio Tetagrama, o próprio Jeová, que pelo dedo dele que desceu aqui na terra, escreveu a Torá, entregou para Moisés lá no Monte Moriá, né? Inclusive ele cercou uma linha em volta do monte, que se alguém entrasse e até um animal fosse pastar lá dentro dessa linha, eles mandavam flechar, mandavam matar, eles ficavam com as flechas lá esperando. Se alguém subisse o Monte Moriá nesses dias, eles mandavam flechar. Aí vem, ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Então ele está dizendo que o medianeiro tratou com vários ali, não foi com um. Mas Deus é um. Logo, a lei Torá é contra as promessas de Deus. Aí, de novo, ele não tem nenhuma sorte, porque se fosse dado uma lei Torá que pudesse vivificar, porque a lei Torá ela não vivifica. Aí ele faz uma pergunta. Ou trazer justiça, na verdade, teria sido pela lei Torá. Porque se a Torá, né, fosse a justiça e a verdade, sim, aí é a promessa de Deus, viria pela lei Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, eles estavam guardados debaixo da Torá e encerrados para aquele que a fé se havia de manifestar. De maneira que a lei Torá nos serviu de aio,
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. De novo, ele está falando para os judeus, ele joga para os judeus para empurrar para Cristo, que é muito difícil de eles largarem a Torá, Jeová. Ela serviu de ensinamento, como se fosse para crianças. Aio é uma pessoa que conduz uma criança, tá? Uma pessoa pela mãozinha, o aio, tá? Então a Torá serviu como se fosse mestre de criança, né? Ensinou ali as criancinhas que estavam no deserto. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos que forem batizados em Cristo já forem revestidos de Cristo. Aí acaba, nisto não há judeu nem gentil. Não há mais essa distinção que foi os próprios judeus que fizeram. Quando você acredita que Jesus ele veio aqui para explodir a Torá e acabar com essa divisão, porque, por exemplo, os gregos não existia a palavra não judeu. Toda vez que está gentil é etnos. Então eles tiveram que pegar uma palavra grega que significa etnia para usar para cá, porque não existia. Não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele falou para aí sim a equidade. Aí assim o mundo começa a se distinguir para as pessoas tentar buscar a igualdade. Aí ele fala, se vocês são de Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí ele tenta mais uma vez, né, falar para eles aceitarem Cristo, que eles vão, tá bom, vocês são descendentes de Abraão, são filhos de Deus, mas vem para Cristo, né? E esse texto inteiro desconstrói a Torá. E qual é a mensagem que a gente ouviu desde o princípio? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O Velho Testamento não há amor nenhum, em todo ele, tá? Vamos lá. Então vamos voltar aqui para os textos. Olha lá. Aí, esse Rasson Azuzi, ele escreveu uma mensagem um dia após o Papa falar sobre a Torá, nesse evento. Aí ele fala, a Torá contém centenas de mandamentos a serem seguidos no dia a dia. A medida de adesão às suas diretivas difere judeus ortodoxos e judeus reformistas. Então ele está dizendo, né, que, né, é a opinião dele, eu não concordo, isso aí fere qualquer constituição mundial, seguir a Torá, tá? Tem que ser abolida mesmo, até ser abolida pela justiça, porque fere todo. Eu já citei várias leis aí que ferem a nossa Constituição. Ao refletir sobre as palavras de São Paulo sobre o livro judaico no Novo Testamento, declarou o Papa, a lei, contudo, não concede a vida. Não cumpre a promessa, pois ninguém pode cumpri-la. Quem busca a vida precisa enxergar a promessa e sua consumação em Cristo. Perfeito, Papa. O Papa, esse Papa Francisco, ele passou por muitas poucas e boas, né? Olha lá. Arous enviou a carta em nome do Rabinato-chefe de Israel, autoridade máxima do judaísmo no Estado sionista, endereçada. Tá. Olha lá. Em sua homilia, o Papa não somente retrata a fé cristã como substituta da Torá, mas assevera que esta não mais concede a vida ao sugerir que as práticas religiosas judaicas no presente são, portanto, obsoletas. Queixou-se o rabinato israelense. Esses caras são muito chatos, maluco. Os caras só querem ficar falando que a lei deles é boa. Siga lá no país dele. E se preocupe em manter o país dele funcionando. Aí vocês querem conquistar lá os outros estados? Conquiste lá e provem lá. Mas o problema de que Roma fala? Vocês ficam ainda se preocupando com Roma?
Não bate uma coisa. Óleo e água, elas não se misturam. Não existe comunhão entre luz e trevas. Quando você acende a luz da casa, as trevas somem na hora. Tem como você colocar num pote luz e trevas? No mesmo pote? Existe comunhão entre Cristo e o maligno? É concordância? Existe concordância entre Cristo e o maligno? Não. Como é que vai ter Cristo concordância com a Torá? Que ela é extremamente maligna. Vamos lá, aí volta pro Papa. Aí o Papa dá indireta. Olha como é que ele é duro. Eu sei que tem muita gente que ataca o Papa. Eu gosto desse Papa. O Papa Francisco retornou na audiência geral dessa quarta-feira à leitura da carta aos Gálatas, alvo de uma polêmica com líderes judaicos de Israel na última semana. Apesar de não citar o caso claramente, a fala do pontífice deu a entender que se tratava de uma resposta indireta aos comentários. O Papa foi abusado, hein? Ele voltou a ler, falou que essa explicação não é uma coisa dele, tá? Não é uma coisa nova, não é uma coisa minha. Isto que estamos estudando é o que disse São Paulo, em um conflito muito sério com os Gálatas. E também é a palavra de Deus porque entrou na Bíblia. Não é algo que alguém inventa. Na verdade, a palavra de Deus está no Evangelho, né? O único texto da Bíblia que é palavra de Deus é o Evangelho. Então vamos lá. É mais um texto aí que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado dessa homenagem ao Papa. Apesar, né, que eu imagino o quão deve ser difícil, né, defender somente o Novo Testamento, como a Igreja Católica fez, né? Apesar de eu não concordar como é que está a Igreja Católica, ou como ela esconderam muita coisa aí do povo, né? Pelo menos a Igreja Católica nunca deixou a Torá avançar sobre a sociedade. Fiquem com o Pai.